A distância entre os presidenciáveis Jair Bolsonaro e Fernando Haddad diminuiu de 18 para 12 pontos, como aponta o Datafolha. O deputado federal tem 56% dos votos válidos e o ex-prefeito de São Paulo 44%. E o general Augusto Heleno, já anunciado como futuro ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, caso eleito, obviamente, ele publicou um vídeo nas redes sociais questionando os resultados da pesquisa Datafolha, em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. A estratégia é a mesma que seguiram em outras oportunidades: aproximar os candidatos de modo a favorecer aquele que lhes interessa. No caso, Jair Bolsonaro é o adversário do sistema e precisa ser combatido. A intenção é nos desestimular, e isso eles não vão conseguir. Nós temos a convicção plena de que no dia 28 de outubro vamos às urnas para consagrar Jair Bolsonaro 17 e impedir a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder. O general Heleno também afirmou que Jair Bolsonaro não vai a debates por ameaça de atentado. Professor Vila. É natural, final de campanha é assim, né? Deve ter uma nova pesquisa hoje, acho que de outro instituto, salvo engano é o Ibope, que deve lançar uma, se eu não estiver enganado, tal, isso faz parte. É bom lembrar que os institutos de pesquisa não têm acertado no alvo nas últimas eleições. Inclusive no primeiro turno foi bem evidente isso. Basta recordar o caso da eleição em Minas Gerais, por exemplo, no Rio de Janeiro, e mesmo aqui em São Paulo, que dava um segundo turno entre João Dória e Paulo Scaff, e o Márcio França acabou suplantando o Paulo Scaff e tal. Também no primeiro turno da eleição nacional, a diferença colocada por Jair Bolsonaro não era identificada em nenhum instituto de pesquisa. Então isso tem de ser registrado porque é verdade, ocorreu no dia 7 de outubro, não precisa ir muito longe. Os institutos de pesquisa insistem que boa parte do eleitorado, alguns chegam a estimar em 1/3, cerca de 33%, optam pelo candidato no dia anterior. Nesse caso, a pergunta fica, para que pesquisa? Né? Porque se 1/3 do eleitorado pode se movimentar em sentido contrário ao que respondeu na pesquisa no dia anterior, pode acontecer de tudo. Então a pesquisa, ela nesse sentido não tem rigor científico. A diferença entre é muito grande, né? De 56 para 44. A virada, quando o Jaiminho Haddad está falando em virada, a gente sabe que isso inexiste, ele está delirando, é um delírio, tá? Evidentemente ele não falaria o contrário, eu estou derrotado. Então isso faz parte do jogo mesmo, do jogo político eleitoral. Que a eleição está decidida, está. A questão que se coloca, qual é a diferença de votos entre Jair Bolsonaro e Jaiminho Haddad, isso que se coloca, né? E houve, é verdade, um certo esmorecimento também dos partidários de Jair Bolsonaro nesses últimos dias, achando que como a eleição já está ganha, já não vamos trabalhar mais na campanha. É verdade, o próprio candidato alertou isso ontem, nós comentamos aqui no Jornal da Manhã. Por outro lado, também declarações infelizes dadas pelo candidato acabaram prejudicando, né, o candidato Jair Bolsonaro, especialmente a declaração do seu filho Eduardo Bolsonaro. Tem algumas declarações que não dá para entender, né, que elas fogem um pouco do normal. Por exemplo, o general Heleno, que é uma pessoa equilibrada, um general conhecido, com muito tempo no Haiti e tal, quando ele diz, palavras dele, eu estou sendo textual, citando o jornal O Estado de São Paulo, página A9, diz ele, porque o Jair Bolsonaro não compareceu aos debates, diz ele, abre aspas, é um atentado terrorista onde tem uma organização criminosa que eu não vou citar o nome, por motivos óbvios envolvida, isso estou sendo literal, comprovado por mensagem, no singular, por escutas telefônicas, isso é absolutamente verídico, né? A saída dele em qualquer horário com hora marcada é um risco. Se ele faz essa afirmação, o general Heleno, ele tem informações que eu não tenho, nem a torcida do Flamengo. Então, ele tem de dizer qual é a organização criminosa que é tão poderosa que está organizando um atentado terrorista contra o Jair Bolsonaro, né? E que ele não está revelando por motivos óbvios, mas tem mensagens, escutas telefônicas. A pergunta que eu faço ao senhor general é, que escutas telefônicas é essa? Foram autorizadas pela justiça? Né? Qual o teor? As mensagens, idem, foram autorizadas também pela justiça?
Qual é o teor? Porque se mantém o silêncio é um perigo, porque essa organização terrorista está aí, eu não sei qual é, eu gostaria que o senhor, por favor, nos informasse. Por que eu estou dizendo isso? A necessidade de equilíbrio, a palavra de ordem é equilíbrio e prudência. Nós temos um processo eleitoral límpido, transparente, tudo indica que vai correr com absoluta tranquilidade no próximo domingo, e nós dessa forma estamos construindo com muitas dificuldades, e haja dificuldades, a democracia no Brasil. Vamos ver o que vai ocorrer, mas o cenário desenhado é uma vitória confortável de Jair Bolsonaro, estima-se de 10 a 14 pontos de diferença em relação a Jaiminho Haddad.